Glória a Deus. Acharam? Isaías 33. Versículo 2 diz assim, é uma oração, é um pedido. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Quem que é isso? À voz do teu trovão fogem os povos. Quando te levantas, as gentes são dispersas. Então se ajuntará o vosso despojo, como se ajunta a lagarta, como os gafanhotos saltam. Assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é exaltado, pois habita nas alturas. Encherá Sião de retidão e de justiça. Haverá estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Amém? Quando a igreja fez 7 anos, agora nós temos 10 anos. Eu me lembro como se fosse hoje, esse versículo estava ali, se você lembra, onde está o espelho, foi colocado esse versículo aqui, versículo 6, que haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria, conhecimento, e o temor do Senhor será o teu tesouro. É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor é um dos espíritos que diz lá, entre os 7 espíritos de Deus, Isaías, capítulo 11, versículo 1, 2, fala que o Espírito do Senhor, ele veio, né, sobre Jesus, e ele é um espírito de sabedoria, inteligência, conhecimento, fortaleza e o espírito do temor do Senhor. Amém? Então, o temor do Senhor vem através do seu próprio espírito, com a presença de Deus. Eu quero falar sobre isso hoje. Porque os homens se desviam de Deus. Porque os homens, às vezes, começam bem a sua caminhada cristã e, de repente, ele para ou ele volta atrás, ele cai. Porque ele perdeu o temor do Senhor. Porque ele se afastou do Espírito Santo de Deus. Porque ele entristeceu o Espírito Santo de Deus. E aí, ele começa a voltar àquela vida de pecado. E ele nem percebe que ele está retrocedendo na sua vida cristã. Porque ele perdeu o Espírito do santo temor de Deus. Meu irmão, se você quer chegar até o final da sua caminhada, se você quer terminar bem o que você começou na caminhada cristã, você aceitou Jesus, você foi batizado, você fala assim, não, eu vou seguir a Cristo. Você precisa do temor do Senhor. Amém? Nós vamos estudar um pouco sobre isso hoje. O que Jesus fala, como que é isso? Eu me baseei um pouco no livro O Temor do Senhor, de John Bevere. Se você puder, meu irmão, compre esse livro. Compre esse livro, é O Temor do Senhor. Ele é maravilhoso, ele fala muitas coisas. Também eu escutei um vídeo ontem, estava escutando, tem um vídeo dele novo no YouTube, do John Bevere, que é uma bênção. Esse escritor, ele mudou praticamente a minha vida, eu acho que a visão da igreja a respeito da vida eterna, com o livro Movido pela Eternidade, que é dele também. Compre, leia. Todos os livros são ótimos, é uma dica que eu estou dando para vocês. Além de algumas coisas que eu tirei desse livro, né, porque eu não vou falar que tudo aqui fui eu que Deus me falou, mas muitas coisas Deus me deu também. Então, eu me baseei nesse livro, você pode ler, você pode escutar, né, para intensificar aí o seu aprendizado. E eu vou contar uma história que ele conta no livro e ele conta na pregação no YouTube, né? Que ele veio para o Brasil no ano de 1997. 99 que nós começamos, né? Eu nem era crente. Eu nem conhecia ele, né? Ele já era crente há muito tempo. E ele veio para pregar no Brasil. Ele conta essa história. E ele veio para pregar em Brasília. E era um ajuntamento dos crentes. Muitas pessoas. Ele falou que era uma multidão. Mais de 3.000 pessoas.
E ele chegou, desceu no aeroporto, ele foi chegando ao lugar, ele viu muitos carros, e ele falou para a pessoa que foi buscar, nossa, tem muita gente, que bênção. Ele estava super animado. Aí, quando ele está chegando no salão, ele começa a ouvir os louvores maravilhosos, lindos, os louvores perfeitos. E ele fala, nossa, hoje vai ser bênção. E ele começa a chegar naquele lugar, e ele entra naquele lugar, ele olha, fala, nossa, como tocam bem, né? Ele pensando consigo mesmo, que músicas lindas. E ele subiu lá, acho que ficou no cantinho lá do altar. E aí, ele começou a olhar o povo lá de cima. E ele falou, Senhor, cadê a sua presença? Deus simplesmente não estava naquele lugar. Você pode imaginar? Escuta ele, lê o livro. E ele começou a se entristecer, e aqueles louvores, ele falou que foi mais ou menos 1 hora de louvor, e nada da presença de Deus vir, porque ele sente muita presença do Senhor, a gente sabe quando Deus vem, a gente sabe quando Deus vem. E aí ele começou a se entristecer e perguntar para o Espírito Santo, cadê o Senhor? Está tudo tão lindo aqui, tudo tão perfeito, mas o Senhor não está aqui. E aí termina aquele louvor, termina aquela adoração, e o pastor que dirigia tudo chama ele, e ele vem assim, na beirada assim, do púlpito, e ele começa a olhar o povo. O povo simplesmente estava conversando. Tinha umas pessoas comprando coisas, tipo suco, água, refrigerante, cochichando um para o outro. No momento do louvor, de braços cruzados, conversando, rindo, sem reverência nenhuma com Deus. Zero. E aí ele chega diante daquele povo, e aquele povo continua de pé, algumas pessoas, continuam comprando coisas na cantina, continuam conversando, e, como ele diz, ele era a atração daquele lugar, ele veio dos Estados Unidos, todo mundo foi lá para ouvir ele pregar. E ele ficou 1 minuto em pé, olhando aquele povo. Até todos estivessem olhando para ele. E quando ele conseguiu a atenção de todos, ele começou a pregar. E ele pregou sobre o temor do Senhor. E ele pregou 1 hora mais ou menos sobre o temor do Senhor, e ali não se ouvia um barulho, ele fala. Ele, através da palavra, ele conseguiu cativar todas as pessoas, chamar a atenção das pessoas. E quando ele terminou de pregar, e ele começou a orar, as pessoas começaram a chorar e se arrepender, porque veio o espírito do temor do Senhor sobre aquele lugar. Aí sabe o que aconteceu? Curas. Milagres. E ele diz que naquele dia veio um vento dentro daquele lugar, que as pessoas que estavam lá fora acharam que tinha descido um Boeing ali, sabe aquele barulho forte de vento? E aquele barulho era dentro do auditório, não era lá fora. Aquele barulho era o espírito do temor do Senhor, que veio sobre aquele lugar, e as pessoas começaram a se arrepender e a chorar. É linda a palavra dele, é lindo o testemunho dele. Isso foi em 97, hein? Aqui no Brasil ainda, está lá no livro. É nós. Que dureza. E ele falou assim, quando o Senhor é reverenciado e a sua presença se manifesta, e onde a sua presença se manifesta, as necessidades são atendidas. Então, quando Deus é reverenciado, quando nós prestamos atenção em Deus, naquilo que Ele está fazendo, quando nós chegamos aqui na igreja e louvamos, adoramos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele vem e as nossas necessidades são atendidas.
depende de cada um de nós. Todos nós somos responsáveis pela vinda da presença do Senhor. A palavra diz assim: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Tem tanta bênção para aqueles que temem ao Senhor. Falei, nossa, o Eduardo falou sobre isso. Você não reparou? Lá em Malaquias, fala assim, que aqueles que temem ao Senhor começaram a falar com Deus. Vai ser escrito um memorial para aqueles que temem ao Senhor. É muito importante, meu irmão. Você tem que entender essa palavra hoje. Você tem que acolher essa palavra hoje no seu coração. O que é o temor do Senhor? É mais que respeito, reverência, piedade. É a atenção ao Senhor. É o terror de fazer o mal, de pecar. Temor do Senhor não tem nada a ver com ter medo de Deus. Quando a gente tem medo de Deus, quando você tem medo de Deus, é porque há pecado. Porque o que nos afasta de Deus é o nosso pecado. Só isso pode nos afastar de Deus. A palavra diz assim, que nada nos separará do amor de Cristo. Nem a tribulação, nem a espada, nem a angústia, nem quando você estiver angustiado, nem quando você estiver aflito, nada nos separará do amor de Cristo. A coisa que nos separa de Deus é o pecado. Então, se nós temos medo de Deus, é porque nós não resolvemos algo no nosso coração. Nós precisamos resolver. Nós precisamos ter paz com Deus. O temor do Senhor é você ter terror de pecar e se afastar de Deus. É totalmente o contrário. Eu não quero me afastar de Deus. Eu quero estar com Deus. Eu quero aproveitar cada minuto com Deus. Quando eu tenho tempo na minha casa, eu quero buscar ao Senhor. Eu penso nele o dia todo. Né, Aline? Porque você teme a Deus, por isso você pensa nele. A Aline, eu fui orar com ela, ela falou, pastor, eu acho que estou ficando doida. Por quê, Aline? Não, porque eu levanto e eu já penso em Deus. E daí eu vou fazer tal coisa, eu penso no Senhor. E eu lembro de Jesus. E eu vou orando, falei, minha filha, você está certa. É isso. Glória a Deus. É ficar louco mesmo. Louco por Jesus. É ter a nossa mente, o nosso coração tomado por Jesus. É claro que nós vamos trabalhar, vamos fazer as coisas, mas quando vier aquele pensamento, nossa, Deus está me vendo. Fala assim para Ele, no meio da sua luta, no meio do seu trabalho. Ai, Senhor, eu te amo. Você está honrando, você está temendo ao Senhor, você está buscando ao Senhor em todo o tempo. Não podemos esperar sermos admitidos em sua presença com uma atitude de desrespeito. Quantas vezes eu estou abrindo o culto aqui, gente, eu queria que você visse a gente abrindo o culto. O povo chegando atrasado. O povo conversando. Rindo. Quantas vezes? Irreverência. Depois não sabe por que as coisas não acontecem na vida. Quando nós chegamos atrasados a um culto, é que nós achamos mais importante fazer outra coisa lá na nossa casa do que nós estarmos aqui. É porque nós queríamos dormir mais um pouquinho. Meu irmão, é sério. Deus está vendo as nossas atitudes. O que é importante para você? Por que a gente não se atrasa no nosso trabalho? Porque o nosso trabalho, se a gente se atrasar, a gente, leva a carta vermelha. A gente leva advertência. Dói aqui, no bolso. Fidelidade, pontualidade. Uma palavra do pastor Maurício. Assista. No final, quando John Bevere terminou de pregar, ele falou assim: vocês acham que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai se manifestar em um lugar onde ele não recebe a devida honra e reverência? O Senhor nunca se manifesta onde ele não é reverenciado.
Ele falou para aquele povo lá. Está no livro dele. Rei dos reis, Senhor dos senhores. É a mesma coisa de você começar a falar com alguém e aquela pessoa, ela não dá atenção para você. Ela não olha nos seus olhos, ela começa a fazer outra coisa e ela começa a conversar com outra pessoa. Como que você se sente? Se você for na casa de alguém, você bate lá na porta, a pessoa abre a porta e fala, nossa, você aqui de novo? Vai, mas entre, né? Pode entrar, fica aí. E você deixa aquela pessoa na sala e você vai fazer outras coisas. É legal? Não. É irreverência, é desprezo. É falta de temor. Por isso, meu irmão, quando você for orar, dê aquele tempo integral para o Senhor. Desliga o seu celular. Fica com Ele. Fica só com Ele. Por isso que a palavra diz, Jesus fala, viu, entre no teu quarto, fecha a tua porta. Lugar secreto, só você e Deus. Para que você dê 100% da sua atenção ao Senhor. Amém? Essa parte do livro é um pouco que eu escutei da palavra, né, de John Bevere. E aí eu comecei a orar em casa, o pastor não estava bem, falou, bem, prega hoje, eu estou meio gripado. E eu falei, meu Deus, então o que eu vou pregar? E Deus me trouxe essa palavra, eu já estava escutando sobre isso. E Deus foi me dando alguns tópicos aqui, como que a gente se comporta na presença de Deus. Como que a gente se comporta na casa de Deus. Vai lá comigo em Eclesiastes. Eclesiastes 5. Versículo 1. Você achou aí? Amém? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que procedem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus e tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Você já tinha lido isso? Nós precisamos ler a Bíblia. Isso se chama comportamento diante da presença do Senhor. Eu não estou falando que você não pode chegar na casa do Senhor, cumprimentar o seu irmão, conversar, o culto não começou. Mas se chegou, começa a orar. Começa a estar na presença de Deus. Fala, Senhor, fala comigo, olha aqui, seja pronto os nossos ouvidos para ouvir. Né? A nossa boca tardia para falar. Os nossos ouvidos prontos para ouvir. Está lá em Tiago. Comportamento na casa de Deus. Deus, ele não é um qualquer. Deus é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Cuidado como você fala com Deus. Nós temos que ter cuidado até a maneira que nós oramos para Deus. Ele está no céu, nós estamos aqui. Ele está no alto e sublime trono. E a palavra diz que ele está com o contrito, com aquele que se humilha, com aquele que tem um coração contrito. Como que eu devo entrar na presença do Senhor? Com um coração contrito. Nunca entrar com um coração soberbo na presença de Deus. Tem uma parábola que Jesus contou, e ele falou comigo hoje à tarde, de duas pessoas que estavam orando na igreja. Duas maneiras de se apresentar diante de Deus. Um saiu justificado e o outro não. Vamos ver? Lucas 18. Lucas 18. Versículo 9. Jesus está nos ensinando hoje. Vamos colocar em prática, meus irmãos. Ensine os seus filhos a se comportarem na casa do Senhor. Nós temos obrigação disso. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos,
crendo que eram justos, presta atenção, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. O que eles foram fazer no templo? Orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, posto em pé, orava consigo. Ele estava fazendo uma oração para ele mesmo. Ele era o Deus dele. Desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Esse homem, esse fariseu, ele começou a falar da sua bondade. Ele começou a se justificar. E ele, depois que ele fez isso, ai, como eu sou bom. Ele começou a se apresentar para Deus. Eu dou dízimo, Senhor. Eu não cometo esses pecados aqui. Eu não roubo ninguém, eu não sou injusto, eu não sou adúltero. E eu não sou como esse cobrador de impostos que está aí. Será que nunca nós fizemos isso? Da gente começar a olhar os nossos irmãos do lado e começar a criticar no nosso coração. Nossa Deus, como eu sou bom, mas aquele ali, olha. Aquele ali, não sei por que está aqui na igreja, não sei como que está na igreja. São comportamentos sem temor de Deus. Deus vê o coração. Aqui, 2 homens, o fariseu, que era um homem religioso, com as suas roupas, e entrou um homem que era considerado pecador. Mas esse homem, ele quebrantou o seu coração, e ele foi aceito por Deus. Esse homem reconheceu a sua pequenez, e ele batia no peito. O judeu, quando ele bate no peito assim, ó, é porque ele está dizendo assim, ó, eu não sou nada, eu me arrependo. E aquele homem se arrependeu profundamente diante de Deus, e ele desceu do templo do Senhor, justificado. Meus irmãos, nós precisamos mudar a nossa maneira de orar, de olhar as pessoas. Se você acha que alguém está com problema, então ore por ela. Coloque ela diante da oração, diante de Deus. Salmos 100. Como eu devo entrar na casa do Senhor? Com reverência, com temor. Salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhes graças e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração a geração. Quando nós entrarmos aqui, ou lá no nosso quarto, que também nós podemos entrar na presença do Senhor, comece a louvar a Deus. Nós fizemos aí, semana retrasada, uma semana de agradecimento ao Senhor. Eu creio que Deus fez milagres na nossa vida. Mas é todo dia, meu irmão, não foi só aquela semana, era só para a gente começar a fazer. Parar de murmurar, parar de reclamar. Então, quando nós entrarmos na casa do Senhor, começa a render graças ao Senhor. Começa a louvar Ele, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, mesmo no meio das lutas. Como o Eduardo fez. Ele fez isso hoje. Ele falou, meu irmão, você está com luta aí? Então, só você que está com luta aí.
você vai louvar. A igreja inteira louvou, né? Porque a gente sempre está na luta, né? Luta interior, luta externa, luta de várias maneiras. E Ele nos convidou a louvar ao Senhor. E quando nós adoramos ao Senhor, nós somos transformados. A luta vai embora, Deus luta a nossa luta. Antigamente o povo ia guerrear, leia lá os reis, é tremendo. E aí eles mandavam os levitas na frente com a arca da aliança, louvando e adorando ao Senhor. Quando chegava lá, os inimigos estavam todos mortos já, porque Deus tinha mandado um anjo. Deus tinha feito eles um matar o outro. Eles ficavam desbaratados, eles não entendiam o que estava acontecendo, um se virava e matava o seu próprio amigo que estava ali. Entrai pelas portas dele com ações de graça em seus atos com louvor, rendei-lhe graças e louvai o seu nome. Vou fazer uma pergunta para você. Como que você acha que é a adoração lá no céu? Como que você acha que os anjos estão adorando o Senhor neste momento lá no céu? Eles estão reclamando, ai, voei demais, estou dando minha asa aqui. Deus, o Senhor me mandou lá, lutei lá, ai que minha asa quebraram minha asa. Você é que anjo tem asa? Você acha que é isso? Nossa, estou cansado. Fui lá na terra umas 10 vezes hoje. Ai, estou cansado, Deus. É assim? Tem murmuração lá no céu? Não. E nós estamos ensaiando para ir no céu, amém? Você está ensaiando para ir no céu? Amém. Então nós precisamos nos encaixar com Deus, naquilo que é, amém? Vamos melhorar, vamos parar de murmurar, de reclamar e entrar na presença do Senhor, de todo o nosso coração, em adoração e louvor. Isaías 29, vai para frente, você está em Salmos, vai um pouquinho para frente, você já vai entrar no livro de Isaías. Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Diz o Senhor, este povo se aproxima de mim com a sua boca, com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisa aprendida por rotina. Sabe o que quer dizer isso? De tanto a gente vir na casa de Deus, a gente vai perdendo temor. A gente vai achando normal. E a gente esquece que nós temos que louvar ao Senhor de coração, não só de boca. E aqui, nós estamos aqui adorando, mas a nossa cabeça está lá fora. Nossa cabeça está lá, as mulheres. Ah, amanhã, deixa eu ver, amanhã, segunda-feira, eu vou levantar cedo, eu vou pôr roupa na máquina, porque tem um monte de roupa para lavar. Claro que tem um monte de roupa para lavar amanhã. Amanhã é segunda-feira. Não é? Os homens aí, nossa, vou ter que chegar no meu serviço, vou fazer isso. E o louvor lá. E os levitas se matando aqui em cima. Gente, é muito difícil. E a sua cabeça na morte da bezerra, como diz. Precisamos trazer o nosso coração em adoração a Deus. Você sabia que nós somos mordomos? O que é mordomo? É aquele que cuida das coisas, ok? Cuida de uma casa. Deus deu o nosso corpo, nós somos mordomos do nosso corpo, nós temos que cuidar do nosso corpo, não é? Nós temos que ir no médico, quando a gente está doente, a gente tem que tomar banho, precisa tomar banho, não é? Nós precisamos nos cuidar. Aí os meninos que não gostam de tomar banho, têm que tomar banho. Mordomia do corpo. Nós precisamos cuidar da nossa alma. A alma é de quem? É sua, é minha. Quem vai dar conta da minha alma? Não é você, sou eu. Quem vai dar conta de mim no último dia? Eu.
Então eu tenho que ter a mordomia da minha alma, dos meus sentimentos, das minhas emoções. E isso tem que ser com temor do Senhor. Então eu não tenho direito de ficar brava, tipo assim, não levo desaforo para casa. Você tem que se controlar. Isso é mordomia da alma. A mordomia também é da minha vida financeira, eu tenho que dar conta. Mordomia do meu pensamento. Você sabia disso? Você sabia que você tem que controlar o que você pensa? Que você não pode deixar os seus pensamentos voarem? E você não pode deixar Satanás, ele vai enviando as setas. Ele vai falando, viu, você não vai conseguir não. Você nunca vai conseguir sair desse pecado. Deus não te ama. Quem que está falando? Satanás. E você vai recebendo aquilo. E você não exerce a sua mordomia sobre o seu pensamento. Você deixa ele voar. Não. Você tem que escolher o que você vai pensar. Em Filipenses diz lá que nós devemos pensar tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que vem de Deus. Nisto pensai. O que quer dizer? Eu preciso ter a mordomia do meu pensamento. Eu preciso controlar a minha mente. E eu tenho a obrigação de encher a minha mente da palavra do Senhor. Porque através da palavra do Senhor, eu consigo fazer isso. Porque eu vou pensar os pensamentos do Senhor. Mordomia do meu pensamento. Por essa você não esperava, hein? Não deixe o seu pensamento voar. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisa aprendida por rotina. Deus está enxergando o nosso coração, Ele está vendo. E lá em Mateus 15, 7, Jesus falou justamente esse versículo. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Olha a honra aqui. O que é temer ao Senhor é honrar ao Senhor. Quando a gente honra uma pessoa, a gente dá atenção para ela. Ela é mais importante naquele momento. O que mais? Como eu devo me comportar? João 4. Vai lá comigo, João 4. Versículo 23. Aqui o Senhor Jesus tem um encontro, aliás, a samaritana tem um encontro com Jesus, né? Isso aqui é tremendo porque Jesus... Gente, mulherada, presta atenção. Olha a honra que Deus nos deu. Jesus se revela a uma mulher. E ela era desprezada. Porque ela era samaritana. E porque ela já tinha tido 5 maridos. E ela foi naquele poço no meio-dia. Onde... todo mundo já tinha ido, todas as mulheres já tinham ido, ela tinha vergonha. Ela foi no momento mais quente para apanhar a água, porque ela não queria encontrar com ninguém. Mas Jesus estava lá. E ela teve um encontro com Jesus. E Jesus deu a maior revelação para ela. Jesus começou a falar para a vida dela, falar da água viva, que ele era a água viva que ela precisava. E Jesus começou a revelar o passado dela, e ela falou, nossa, eu vejo que o Senhor é profeta. E ela começou a ter uma conversa com Jesus. Versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, olha ele se revelando a ela, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem.
Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Ela jogou aqui, ela falou: se foi ele, agora ele vai falar. O que Jesus falou? Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus revelou para aquela mulher que ele era o Messias. O Messias prometido, que eles estavam esperando muito. Ele se revelou para uma mulher que era toda torta, mas ela estava esperando. Ela falou: eu sei, ele vai me explicar, ele vai falar comigo. E Jesus falou: sou eu. Já pensou, gente? Que revelação, que lindo. E aqui ele fala uma coisa: os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Porque o Pai procura as pessoas que o adoram. Você quer chamar a atenção de Deus? Já falei isso muitas vezes. Você quer que Deus ouça a sua oração? Você quer que Deus te veja? Adore o Senhor. Em espírito e em verdade, tema o Senhor, reverencie. Entre na casa dele com temor no seu coração. Dê graças ao Senhor. Se humilhe diante de Deus. Reconheça as suas falhas e pare de olhar para os outros. Tenha a sua vida diante do Senhor. Aleluia. Eu falei essa palavra no culto das mulheres, foi tão lindo. E eu quero repetir. Vai comigo lá em Cantares. Que livro maravilhoso. Cantares 1, 12. Queria chamar a equipe de louvor aqui para a gente. Para tocar alguma coisa aqui no fundo e depois já ver uma música, né? Para nós adorarmos ao Senhor. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 12. Preste bem atenção. Não fica olhando os levitas, eles vão se arrumar aqui. Presta atenção na palavra. Enquanto o rei está assentado à sua mesa, exala o meu nardo, o seu perfume. Quem lembra das mulheres? Vocês lembram dessa palavra? O rei está aonde? Assentado no alto e sublime trono. O nosso Deus está lá. E enquanto ele está assentado, a noiva de Cristo, ela exala o nardo puro, o perfume, que é a sua adoração. Quando a igreja começa a adorar de verdade, em espírito e verdade, vai subindo um cheiro suave que vai até o trono de Deus e ele recebe aquela adoração. Teve uma mulher que fez isso, também falei sobre isso em Marcos 14, 3. Maria. Jesus estava num jantar. Ele estava num jantar com Lázaro, Marta, na casa de Maria. Ele estava assentado, né? Eles sentavam no chão, a mesa não era igual à nossa, né? Que é hoje em dia. E ela queria surpreender Jesus. E ela foi e pegou o seu vaso, nós cantamos hoje, de nardo, né? Aquela música Eu Me Dou a Ti, né? E ela pegou aquele perfume, e aquele perfume não era qualquer perfume. Aquele perfume, se for ver o valor dele hoje, custaria mais ou menos 15 mil reais. Ô perfuminho caro. E ela vai e derruba na cabeça de Jesus, como adoração, o nardo puro. E aquele perfume encheu toda a casa, diz lá em João, que também tem essa passagem. E aquele perfume foi em tudo.
E ela passou o nardo também nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Quem tem cabelão comprido aí? É lindo, gente. Porque ela queria adorar ao Senhor, de verdade. Porque ela sabia quem que estava lá na casa dela. Só um rei merecia isso. E ela sabia que ele era rei. Total atenção. Total adoração. Adoração extravagante. Nardo puro. Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos te adorar. Senhor, nós queremos temer o teu nome. Nós queremos aprender, Senhor, a nos comportar diante do Senhor. Porque o Senhor é bom. E muitas vezes nós não sabemos como fazer as coisas, nem como orar, nem como adorar, nem como louvar. Senhor, nos ensina. Ajuda-nos, Senhor, a termos reverência na casa do Senhor, na presença do Senhor, aonde nós formos. A nos comportar como filhos amados, como filhos que temem o teu nome. Vem com teu Espírito, Senhor, de temor no nosso coração. O temor do nosso coração, Senhor, nos faz chegar mais perto do Senhor. A palavra diz que o Senhor revela os segredos, os seus segredos, àquele que te teme. Eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor fale os seus segredos para mim. Eu quero temer o teu nome. Nós queremos, Senhor, temer o teu nome. Aleluia. Te adoramos, Senhor.